Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Coco Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Flórida durante muito tempo. Cheguei aqui na Flórida em 2014. Estou aqui nessa igreja americana. Nós não temos ministério em português. O ministério em português que a gente tem é esse aqui pela internet, que é o Ministério dos Cultos em português, que nós começamos com o Covid e ainda estamos fazendo, quando o pessoal não podia ir para a igreja, e estamos mantendo. E também o ministério durante a semana, eu tenho o que eu chamo de um pingo de prosa, que é nesse canal mesmo que você está assistindo esse culto. E são meditações curtinhas, de segunda a sexta, eu lanço na hora do almoço. Então esse é o nosso ministério em português, né? Não fazemos concorrência com ninguém nesse sentido. A ideia é te abençoar, te edificar, te encorajar na tua caminhada com o Senhor Jesus, né? Então eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esses vídeos com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja, né? Já que não tem concorrência, não estou aqui montando uma igreja, né? Tirando membro de outra igreja, né? Então compartilha e ajuda a gente a abençoar outras pessoas, né? O objetivo aqui é simples e não temos outra intenção a não ser te abençoar. E por falar nisso, eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu sei que as coisas estão difíceis, estão ficando complicadas a cada dia, em todos os aspectos da vida, né? Não só no aspecto político, no aspecto financeiro, relacionamento e aspectos espirituais também envolvidos nessa situação. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua presença aqui conosco, apesar de estarmos longe uns dos outros, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus onipresente e por isso não somente está aqui comigo, mas está com as pessoas que estão nos assistindo. E eu queria orar por elas, Senhor. Abençoa essas pessoas, abençoa a saúde, abençoa a família, abençoa o trabalho, Senhor, abençoa as finanças, ó Deus, em nome de Jesus. Dá a graça para essas pessoas durante esse período difícil que o mundo inteiro está passando, Senhor. Dá a graça. Derrama da tua misericórdia, Senhor, renova da tua misericórdia sobre a vida delas. Que o Senhor possa realmente edificá-las, abençoá-las e trabalhar na vida delas e através da vida delas, Senhor. Abençoa, Senhor. Cuida, protege, guarda. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu estou pondo vídeo de música, né? Música de grupos que eu conheci, trabalhei com eles, e para que eles possam te abençoar também, né? Então esse é o objetivo, é te abençoar. Então toda semana eu ponho uma música de um grupo que fez parte da minha história aí no Brasil, né? Da minha história aí no Brasil. Então vamos ouvir a música de hoje.
É uma benção, né, quando a gente conhece esse pessoal, trabalha e vê e lembra, né? Para alguns de vocês não é nem lembrar, é conhecer, está ouvindo pela primeira vez, né? Então, por causa da idade, né? Nós somos mais avançados em dias, como diz a Bíblia, né? Então tem para certos grupos, certas músicas, assim, nunca ouvi essa música, então nunca ouvi esse grupo, nunca ouvi falar desse grupo, né? Alguns são mais conhecidos, né? E quebraram a barreira do tempo, outros, né? O tempo foi apagando a memória, mas graças a Deus pela internet, que a gente pode ir lá no passado e dar uma olhada e ver o que eles fizeram, como é que eles fizeram, né? Que abriram portas, né? Com muita dificuldade. Eu tenho que dizer isso para vocês, né? Esses grupos enfrentaram muitas dificuldades para cantar do jeito que canta, para louvar do jeito que né? Hoje você louva e nem sabe o preço que alguns grupos pagaram para que você pudesse louvar, para que você pudesse ter instrumentos na igreja e essas coisas, né? Então é algo extraordinário lembrar desses grupos, né? Eu estou fazendo uma série, nessa série de fim de ano, que é mensagens sobre o Natal nos Salmos. Os Salmos são extremamente ricos e importantes, né? Não só para o louvor, para ensinar a gente a orar, a louvar, a cultuar, mas também para ensinar a gente a respeito da obra de Deus, do plano de Deus, da pessoa de Deus. Então os Salmos são extremamente importantes, né? Então, e eu estou fazendo uma série que é sobre o Natal nos Salmos, já que nós estamos nessa fase né, nessa temporada, né, chegando para o Natal. E cada domingo eu estou pregando um salmo que faz uma referência à vinda de Jesus e à pessoa, à obra de Jesus. Então hoje nós vamos ver o Salmo 102, que é um salmo muito bonito. Eu não vou ler o salmo inteiro, não, é um salmo grande. Eu vou ler só do 18 ao 28. Salmo 102, 18 a 28. Olha o que ele diz aqui. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados da morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste o fundamento da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perceberão, mas tu permaneces. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, quando lemos a Tua Palavra, quando meditamos na Tua Palavra, quando ouvimos a Tua Palavra, Senhor, nosso desejo é ouvir o Senhor, é aprender de Ti, é escutar a Tua voz. Por isso que nesse instante pedimos que o Teu Espírito nos capacite, me capacite a comunicar a Tua Palavra e capacite as pessoas que estão ouvindo e assistindo, a não só ouvirem e verem, mas também entenderem a Tua Palavra, Senhor, entenderem a Tua Palavra. Dá graça para nós nesse instante. Nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.
Queridos, um dos maiores desafios da nossa fé é afirmar que Cristo, Jesus, é eterno, autoexistente. Ele é. Esse é um dos maiores desafios. Como é que você pode pegar um ser humano e falar, olha, ele é eterno, ele é autoexistente. Deus não precisa de nada, nem de ninguém, para existir, para ser. E normalmente as pessoas diriam que ele é, né, normalmente quando eles olham para Jesus, a grande maioria das pessoas, quando eles olham para Jesus, não, Jesus foi. Se ele existiu, primeiro eles vão questionar a existência dele. Aí depois, não, se ele existiu, os relatos parecem que comprovam e tal. Ele foi um homem bom, um homem que ensinou bem, um profeta, um homem de Deus, né, um homem religioso, um homem que ajudou as pessoas, né, mas eterno. Deus é uma coisa totalmente diferente. Ser homem e Deus ao mesmo tempo, ser eterno ao mesmo tempo, aí, como diz o pessoal lá em Minas, né? Aí a jurupoca pia, né? É aí que a porca torce o rabo, como diz o mineiro, né? Então aí a coisa fica complicada. É algo totalmente diferente de falar, não, ele é um homem que viveu aqui. Não, ele é Deus e homem, e ele é eterno. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 10 e 12, o autor da carta conecta este salmo com Jesus. Por isso que eu estou colocando os salmos que têm uma conexão. Alguém no Novo Testamento, ou Jesus mesmo, ou um autor do Novo Testamento, faz aquela conexão. Esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, esse é o... Então, aqui é o escritor aos Hebreus que ele faz, no capítulo 1, versículo 10 a 12. Olha o que ele diz, presta atenção. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então essa é a conexão do Salmo com a pessoa de Jesus. E o escritor aos Hebreus faz essa conexão. Fala, olha, esse salmista, né? O salmista está falando de Jesus. E ele está falando que Jesus é eterno. Eterno. E o que significa isso? Qual que é a ideia do salmista aqui para nós? Primeiro que Jesus é o eterno e ele é quem criou o céu e a terra. Ele é quem criou o céu e a terra. Essa é a primeira lição que aprendemos sobre Cristo. É que ele é o Criador. O salmista no versículo, né, 102, versículo 25, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Em Gênesis nós aprendemos que foi pela palavra de Deus que o mundo foi criado, né? Disse Deus, haja luz, disse Deus, é a palavra de Deus. No Novo Testamento, João, no seu evangelho, logo no começo, primeiro capítulo de João, Deus fala assim que Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. Então João faz a conexão com a criação, fala no começo ele é a palavra de Deus. Em Gênesis o que a gente aprende? Que a palavra de Deus criou, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então essa é a conexão de Jesus com a criação. Jesus é o Criador, ele existia antes do mundo existir. A ideia do eterno aqui é a ideia de que ele existia antes do mundo existir. E ele foi aquele que pôs toda a criação em movimento. Criação em movimento. Ele é a palavra de Deus, ativa, viva, transformadora, criadora. Ele criou o céu e a terra. Ele é o Criador, ele existia antes do mundo. Essa é a mensagem do salmista aqui, conectando
Jesus, com a sua eternidade, mostrando a sua eternidade, que ele é, antes de tudo existir, ele já existia. E através dele, na segunda pessoa da Trindade, o mundo e o universo foram criados. Ele é a palavra criadora de Deus. Ele é o Logos de Deus. Então, isso é extremamente importante que a gente entenda isso. Que Jesus, ele é eterno. Ele é eterno. Essa é uma mensagem extremamente importante para nós. Mas o salmista sai desse âmbito filosófico, teológico, né, da criação antes do mundo, da existência de Deus antes do mundo, que a gente aqui não tem tempo para, como diz, destrinchar, né? Não temos tempo para fazer isso, nosso tempo aqui é curto, né? Mas essa eternidade de Jesus, o salmista traz essa eternidade para a realidade do povo. E ele fala algo extraordinário. Ele fala assim: ele é eterno, mas ele está no meio do nosso sofrimento. Eu vou repetir, caso você não tenha me ouvido, nem tenha me entendido esse meu sotaque arretado norte-americano. Deixa eu falar isso para você direito aqui. Ele é eterno, ele existe antes da fundação do mundo. Ele é o agente criador de Deus para todo o universo. Mas esse Deus que é eterno, ele está no meio do nosso sofrimento. No meio do nosso sofrimento. Essa é a segunda grande lição que a gente aprende com esse salmo aqui. Ele é o todo-poderoso Criador, mas ele não está lá longe, lá no universo, lá no céu, longe da gente, não. E aí entra a ideia do Natal. A vinda desse Criador para estar conosco. Ele está aqui conosco, no meio das nossas lutas, do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa angústia. Ele está aqui. Olha o que o versículo 19 e 20 diz: que o Senhor, do alto do seu santuário, lá de cima, o Criador, o Eterno, desde os céus, baixou vistas à terra. Versículo extremamente poderoso. Versículo 20, olha o que diz: para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. E no versículo 23 fala: ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Para ouvir o gemido dos cativos, ele baixou vistas à terra e libertar os condenados à morte. Esse Deus que é eterno, queridos, veio e se encarnou. É por isso que temos o Natal, é por isso que celebramos o Natal. O Natal é a celebração da encarnação de Jesus, a encarnação de Deus. É a vinda de Deus para ver como é que é ser humano. As lutas, as dificuldades, as dores, as angústias, as amarguras, sofrimento. E não só isso, mas libertar os condenados. Jesus não veio só para dar uma olhada no mundo e confirmar o que ele já sabia lá de cima, que a coisa, por causa do pecado, a coisa está ruim. Você não precisa encarnar para ver. Ele veio para resolver o problema do pecado e libertar os condenados à morte. Ele veio para salvar. É o que João 3,16 diz: para todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele veio para salvar. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Essa é a ideia. Essa é a ideia.
Ele está esse Deus eterno, através de Cristo, a sua encarnação, através daquilo que celebramos no Natal. Esse é o significado do Natal. O Deus eterno fez-se homem e veio habitar entre nós, diz João. E veio nos salvar. Ele sabe o quão pecador você é. Ele sabe o quão ruim eu sou. Mas pela sua graça e sua misericórdia, Ele veio nos salvar. Ele veio nos salvar. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Esse Deus eterno, Criador dos céus e da terra, ter vindo e estar agora, experimentar o nosso sofrimento. E veio nos restaurar, nos resgatar, nos transformar. Então essa é a mensagem desse salmo. É uma mensagem extraordinária. Mas tem mais, essa mensagem, esse salmo tem mais a respeito de Jesus. É a mensagem de que esse Jesus é o mesmo. É o mesmo. Esse Jesus é o mesmo. Ele é. Ele é. Lá o escritor aos Hebreus vai dizer isso, né? No capítulo 13, versículo 8, que é um versículo muito conhecido nosso. Diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O Jesus que veio nos resgatar é o mesmo. O Jesus que nos amou e veio nos salvar é o mesmo hoje e o será para sempre. Essa é a garantia que nós temos. Que a nossa salvação não vai se perder, porque a nossa salvação é obra de Jesus e a obra do Espírito Santo. Que Ele está conosco e Ele não vai mudar. Ele não muda. Ele não muda. Ele não vai mudar nem um centímetro. Ele é o mesmo, nem um centímetro Ele vai mudar. Mesmo poder, a mesma sabedoria, a mesma graça, a mesma misericórdia, a mesma salvação. Sim, Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. E é extremamente importante para a gente entender isso. Entender isso. Agora, no versículo 18, a gente aprende algo que é o que nós temos que fazer com essa informação. O que nós vamos fazer com essa informação? Nós aprendemos que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é eterno. Ele existe antes da fundação do mundo. E Ele é um instrumento, Ele é o agente da terceira, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o agente da Trindade que criou o universo. Ele é a palavra de Deus, criadora. Ele lançou os fundamentos da terra e os céus são obra das suas mãos. Então nós aprendemos que Ele criou o universo. Mas não só isso, Ele veio e Ele está no meio do nosso sofrimento, da nossa dor, do nosso pecado. Ele veio para resgatar, para salvar, para transformar. Ele veio experimentar a nossa dor e pôr um fim na dor, um fim no pecado. Ele veio. Então Ele está presente conosco. Ele está presente conosco. É um Deus presente, não é um Deus distante, ausente, longe. É um Deus que está presente conosco. E Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não muda. O seu poder não muda. Jesus continua salvando pessoas hoje, continua. Jesus continua transformando vidas, continua. Jesus garante a nossa salvação, garante. Ele tem um trabalho de intercessão por nós diante do Pai. A obra que Ele fez por nós está garantida. Ele vai nos ajudar a andar conosco através do seu Espírito para que a gente cresça
seja transformado dia a dia. Vai. Ele está aqui comigo e está aí com você. Mas nós temos que fazer algo. E esse algo é o que o versículo 18 diz. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Não é interessante que o salmista joga isso lá no futuro, lá no Novo Testamento? Um povo que vai ser criado, a igreja. A igreja, um povo que vai ser criado, geração futura. Essa geração vai louvar, eles vão entender isso. Nós somos parte dessa geração, porque nós entendemos o que está acontecendo, o que Deus fez, qual o plano de Deus na criação, na salvação, na redenção, na transformação para a igreja. E esse povo vai louvar, sabendo que Cristo é eterno. Devemos louvar a Deus, louvar o Senhor, engrandecê-lo, glorificá-lo. É isso que nós fazemos. A nossa vida tem que ser uma demonstração, um hino de louvor a Deus, uma demonstração de culto, de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Esse Deus maravilhoso, esse Deus maravilhoso. Por isso, queridos, esse salmo é extremamente importante para nós, porque ele mostra para a gente que o Jesus que nós celebramos no Natal é Deus e é eterno. É o Deus encarnado. Ele veio para nos salvar. O Criador dos céus e da terra desceu dos céus e se fez homem para nos salvar. E esse Criador, Salvador, é o mesmo, e ele não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é eterno. Essa é a nossa garantia, a garantia da nossa salvação, da nossa perseverança, que ele é eterno, ele não muda. Ele não muda. E quando a gente entende isso, a nossa reação é louvar, engrandecer, glorificar esse Deus maravilhoso. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, nós não temos palavra para te agradecer, Senhor. Abrimos a nossa boca para conversar com o Deus eterno. Te agradecemos, te louvamos, te glorificamos, não só pela criação, mas pela nova criação, a criação dentro da gente, da nova criatura que foi gerada através da tua obra, pelo teu Espírito e a tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. E isso é a garantia que temos de que o Senhor não vai mudar de ideia a respeito da gente, da nossa salvação. Ajuda a gente a entender isso, ajuda a gente a acreditar nisso e ajuda a gente a te glorificar por causa disso. Nós te pedimos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Insisto para que você compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal da igreja. Nessa época do Natal, o pessoal entender o que é o Natal e como os salmos veem o Natal, a vinda de Jesus, como eles veem Jesus. Então compartilha aí com o pessoal, tá bom? Espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa, senão a gente se vê no fim de semana. Um grande abraço, Deus te abençoe.